Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Tinha sido ele mencionado. João não ouviu por todos os céus por onde ele estava olhando. Mas aqui vem ele. Observe de onde ele veio. De onde ele veio? Veio do trono do Pai, onde ele tinha estado assentado desde que ele foi imolado e ressuscitado novamente. Ele levantou e se assentou à mão direita de Deus, vivendo para sempre para fazer intercessões. Amém. Levantou lá, hoje, como intercessor com seu próprio sangue, para fazer intercessões pela ignorância do povo. Agora, esse é o único de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto com o cloro do perdão do pecado. João olhou naquele cordeiro, e o cordeiro parecia como se ele tivesse sido imolado. E então ele observou que ele estava ferido, cortado, machucado e sangrando. Era um cordeiro sangrento. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Bom Pai Celestial, estamos em Sua presença para deleitarmos mais um pouco com a veracidade da Sua palavra. Nós, mortais, em torno de um Deus imortal, confiando nesta sublime graça, para encher nosso coração desta fé e desta sabedoria que carecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Falta de sabedoria.
Muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente perde muita coisa boa. Por falta de sabedoria, destrói a própria vida, destrói o próprio lar, destrói a própria felicidade. Falta de sabedoria. Tanta gente que tem tudo e não tem sabedoria. E ter a mensagem que nós temos e não ter sabedoria é incrível. Porque ter o que temos. Salomão diz: a mulher sábia edifica sua casa, a tola com as suas próprias mãos derruba. Vamos aplicar a igreja também. A igreja sábia edifica a sua casa, o seu povo. Mas a igreja tola destrói a si mesma. A igreja pode ser sábia através de um pastor e ela pode ser tola, louca, também através de um pastor. O marido é que tem que trazer a lucidez, a coisa clara para dentro do lar e semear esta sabedoria. Porque quem é sábio é avisado. Quem é sábio é informado. Já estou falando segundo o dicionário. Quem é sábio é avisado. Ele é informado. Que é povo mais avisado que nós? Que é povo mais informado do que o povo que crê na mensagem de William Branham? Então a gente precisa saber usar a sabedoria, a hora de usar essa sabedoria em casa, no trabalho. Porque muitas vezes a gente perde coisas porque não tem sabedoria. Você não tem sabedoria no negócio, quer ser um esperto, estraga a vida do outro. Está errado. Aí você pensa que é sabedoria. Isto é esperteza. Não é sabedoria. A sabedoria, quando você pode carregar todas as coisas numa balança. Nós tivemos isso exemplificado em Salomão. Salomão, ele não pediu a Deus riqueza, mas ele pediu a Deus sabedoria. Diz: eu preciso de sabedoria para guiar o seu povo. Aí Deus, além da sabedoria, lhe deu riqueza. Mas o homem inteligente não é aquele que pede riqueza, é aquele que pede sabedoria. Eu quero sabedoria para ser um marido genuíno. A esposa também, eu quero sabedoria para ser uma esposa, como diz Salomão, que edifica o lar, que eu saiba edificar a minha casa. Eu quero ter sabedoria para governar. Em coisas naturais, a mulher governa o lar. O marido é o cabeça, é o governante dela. Mas ela governa as filhas, ela orienta as filhas, os filhos. Que as mães são as que mais ficam em casa. Então elas têm um dever maior de semear sabedoria para suas filhas, seus filhos. Este é um bom papel da mulher. Não que o homem não tenha também esse papel, mas o homem está no seu trabalho para trazer o sustento no lar. E a mulher está no lar, bem que hoje ela não é muito do lar, mas a mulher está no lar, cuidando dos filhos e fazendo tudo que agrada o seu marido dentro daquilo que é de Deus. Porque mesmo o marido não sendo crente, a mulher faz a vontade dele, desde que não prejudique a fé dela. Ela tem o dever de fazer o bem ao seu marido, mesmo incrédulo, mesmo bebum.
ela tem o dever de fazer isto. Então ela tem que ter sabedoria para fazer isto, porque não é fácil. Nós estamos vivendo num mundo que aprendemos tudo diferente, que tudo agora é coigual, enquanto que isso vai ser no milênio. Eles trazem isso para aqui, então ele sai fora do mandamento, da ordenança de Deus. A coigualdade foi no milênio de Adão e Eva. Aí entrou o pecado porque a mulher rompeu aquela linha. Então o que aconteceu é que ela foi culpada daquilo, mesmo que a culpa recaiu sobre o homem, porque ele tomou uma mulher pervertida em casa. Mas com respeito à coigualdade, nós sabemos que na Bíblia, na mensagem do irmão Brana, a mensagem de casamento e divórcio, irmão Brana explica tudo isso. A coigualdade, isto virá, é para o milênio. Mas o que faz o mundo hoje? Quer uma coigualdade de homem e mulher. A mulher tem que se equiparar-se ao homem. Isto é contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz que ele deve amar sua mulher. Quer dizer, o homem que ama sua mulher não bate nela. O homem que ama sua mulher não briga com ela. Ele a ama. Estou falando de briga de braço. Aquela coisa hoje fica assim. Eles estão brigando e estão se matando. Mas o homem que ama não prejudica sua mulher. Este é o lado do homem. Ele deve amar sua mulher como a si mesmo. Então, se ele não quer o mal para ele, ele não quer o mal para ela. E a mulher reverencie o seu marido. Sabe quando vai terminar isso? Quando as pessoas entrarem na grande tribulação e que elas vão perceber que elas desobedeceram a palavra e que deslocaram a palavra. É uma das coisas que o irmão Brana diz que nós não podemos fazer, deslocar a palavra. O cumprimento dela é num lugar, você põe no outro. O cumprimento desta palavra é no milênio, coigual. É no milênio, a gente coloca ela aqui. Nós estamos deslocando a palavra. Não se pode. Eu não quero entrar muito nessa parte, deslocar a palavra, que vai longe também, é outra mensagem. Mas vamos pensar nesta sabedoria, que as pessoas precisam ser sábias para poder enfrentar a lei de hoje, não querer ser dominada pela lei de hoje, pela lei do mundo, pela lei da mulher, pelo direito da mulher, quando a Bíblia também mostra para ela os seus deveres e ela não cumpre seus deveres. Deus está em busca de uma igreja que cumpra seus deveres. Deus não está em busca de uma igreja que se apresenta diante do governo, diante do presidente. Não, Deus está em busca de uma igreja que cumpra seus deveres bíblicos. Se ela não cumpre os deveres bíblicos, ela não é a igreja de Deus. Deus não está em busca de uma igreja que está em busca dos direitos dela. Ela não vai buscar os direitos dela, ela tem que saber que ela é a ovelha. Ela é ovelha. E uma ovelha não reclama seus direitos, diz o irmão Brana na mensagem O Sinal. Então vai para a igreja, vai para a mulher, vai para o homem. Porque quando o homem começa a reclamar, é só eles cumprir também o seu lado. Cumpre o seu lado, cumpre o seu dever, então depois é fácil, a mulher cumprirá o dela ou você poderá pedir para ela fazer aquilo. Não exigir, mas pedir para ela fazer aquilo. Cumprir o dever que deve ser cumprido. Então, não aprendendo através da sabedoria, o lar, a igreja, o ministério é desfeito. Você só pode construir um bom lar com sabedoria. E sabedoria não é você, não puxando para a ignorância, para não estudar, mas sabedoria não é saber ler, escrever,
Sabedoria não é ser um estudante. Sabedoria não é estar na faculdade. Sabedoria é um dom de Deus. Na Bíblia, sabedoria, 1 aos Coríntios 12, verso 8, é dom de Deus. Ele diz que a uns é dada a palavra da sabedoria, a outros a palavra da ciência, que é do conhecimento. Então, as pessoas, elas pensam errado, porque elas têm conhecimento de coisas naturais, pensam que elas são sábias. E elas não são sábias. A sabedoria é um dom de Deus. Então, o homem tem que ter o dom de Deus para ser um bom marido, sábio. O pastor tem que ter o dom de Deus para poder ser um pastor. Precisa ter dom de sabedoria. E não é coisa complicada. Não estou dizendo que é para você formar em teologia, não. Estou dizendo que é para você ter o dom de sabedoria, que não há teólogos que possa te ensinar isso, e nem teologia que possa te dar estas coisas. Você sabe que é um dom dado por Deus. Então a uns é dado, quer dizer, se é dado, Deus deu aquilo também, a palavra da sabedoria. Então você tem que pedir, eu tenho que pedir, é o que São Tiago está nos alertando aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a gente tem que ter sabedoria para poder estar no emprego, ficar bem naquele emprego, obedecer o patrão, agir da forma de empregado. Porque depois ele tem que ter sabedoria para ser patrão, e não carrasco, mas para ser patrão. Porque tem gente que não serve. Como não serve para ser patrão, não serve para ser chefe, não serve para ser marido, acaba não servindo para ser nada e é tudo. Quer ser tudo e não serve para ser nada, porque não tem sabedoria para exercer certos cargos. Estas coisas me vêm assim, eu acordei, já me veio, falta de sabedoria. As primeiras coisas que me vieram à mente foi isso, falta de sabedoria. Eu lembrei nas pessoas que têm ignorado esta mensagem, na hora me veio, é falta de sabedoria. Se eles tivessem sabedoria, eles não faziam isso. Mas não tem sabedoria, sabedoria dada por Deus, não é a sabedoria por um estudo. Você pega uma pessoa estudada, ela sabe mais do que eu, mais do que você. Uma pessoa que está se formando para qualquer coisa, ela sabe melhor que nós. Mas se você vê na sabedoria de Deus, aí você tem um dom. É o dom que te dá uma palavra de sabedoria para você ajeitar as coisas. Tem gente que não sabe conciliar as coisas. E precisa aprender isto. Nós precisamos aprender quando está no alvoroço. Irmão Brand diz, o pastor é para isso. Quando a coisa está no alvoroço, o casal não está bem, então traga esse casal perto do pastor. Ele tem ministério para aquilo, tem sabedoria, uma palavra de sabedoria para conversar com ambos e ouvir ambos. Porque é bom você ouvir sempre junto, porque um vai dedar o outro de longe, mas de perto é bom você ouvir juntos. Diga o que você espera dela e você, o que você espera dele. E por que vocês não estão bem? Então precisa de um dom de sabedoria para aquilo. Muitas vezes isso daí existe até no mundo. Tem pessoas que têm um dom, porque o dom não é dado só ao pastor. Se for só o pastor, então é o pastor que tinha que orientar você lá na sua casa. Mas lá na sua casa, você que tem o dom de sabedoria para poder controlar as coisas. As pessoas que têm o dom de sabedoria, até nas finanças, elas sabem controlar, porque são sábias. Sábias com a sabedoria de Deus. Não porque elas estudaram para aquilo. Tem as pessoas que estudaram para aquilo e você não tem um dote natural. Você tem essa sabedoria porque Deus te deu. Eles lá têm sabedoria também, mas é do mundo. E tem diferença a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo, conforme diz São Paulo, creio que é em 2 Coríntios, ele diz que é loucura perante Deus.
Então você tem que saber diferenciar a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Eu admiro muitas pessoas que têm sabedoria do mundo. Eu admiro, porque são pessoas inteligentes. Elas estudam, elas formam para aquilo. Então, elas têm capacidade para aquilo. Mas também gosto de ver uma pessoa, um marido, uma mulher, um pastor, um obreiro, um evangelista, alguém que tem sabedoria para contornar a situação do lar, do trabalho, dos negócios e da fé. Que tem hora que você, sem sabedoria, você não tem escolha de uma fé correta. Porque Tiago diz aqui, você peça a Deus, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus porque Ele vai dar. Mas você tem que pedir com fé. São Tiago está dizendo aqui, ó, peça com fé esse dom de sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Se as mocinhas, os rapazinhos preocupassem mais em pedir a Deus, me dê o dom de sabedoria. Eu preciso ser uma mulher que cuida do meu esposo, dos meus filhos. Eu preciso ser um marido que cuide da família, que oriente a família. E você fala com Deus, Senhor, eu sou um noviço, inexperiente, mas se o Senhor me ajudar, eu poderei ser como Salomão, eu terei sabedoria. E Salomão usou de uma sabedoria já no início do seu reinado. Trouxeram aquelas duas mulheres com 2 bebês, um morto e um vivo. E uma dizia, o vivo é meu. A outra dizia, o vivo é meu. E aquela discussão. E como resolver um problema deste, sendo que o rei não conhecia qual era o menino verdadeiro daquela mulher? E uma noite tinha deitado em cima do seu próprio filho e matado. Eu não sei como isso pode acontecer de um engano, mas aconteceu no tempo de Salomão. A outra, então, reivindicava de que ela era mãe do vivo. A outra, mãe do vivo. Nenhuma era mãe do morto, do menino morto. Isso trouxe diante de Salomão e ele tinha pedido, Senhor, me dá sabedoria. E a coisa manifestou na hora. As 2 mulheres com uma criança viva, outra morta, e aquela latomia, o vivo é meu, a outra, o vivo é meu. Aí o rei disse, espera um pouco, traga-me uma espada. Aí tem que fazer silêncio. Traga-me uma espada. De quem é o vivo? Ela diz, é meu, a outra, é meu. Muito bem, então eu vou partir no meio e cada uma fica com a metade. Uma diz assim, é isso mesmo, então faz assim. Salomão diz, dá o filho para essa outra aqui. Que dizia, não faça isso, dá o filho para ela. Salomão soube, o filho é dessa mãe que tem compaixão, que tem dó. O filho é dela. Foi sabedoria quem fez aquilo. A outra não percebeu que ela não tinha amor, não tinha dedicação. E ela devia ser uma mulher bem má, porque achar que devia um menino morrer, sendo que ela já tinha matado dela, virado na cama e matado dela. Foi preciso uma sabedoria, um dom de sabedoria. E Deus usou Salomão para isso. Por que não sejamos o Salomão do lar? Para resolver os problemas, partir os problemas. Olha, daqui não vai dar certo, nós não vamos partir os filhos, não. Partir os problemas. Certo? Aquelas coisas que chegam, vamos partir isso daqui, porque isso vale, é para nós dois. Nós dois somos um, mesmo com a orientação bíblica, nós dois somos um, e o marido diz, eu te amo e você me reverencia. É difícil essas coisas de reverenciar, porque não está sendo fácil hoje reverência. Assim vocês têm que olhar para o lado espiritual. Eu viso muito isso, porque quando você vê o desrespeito, a falta de reverência da mulher para o marido, você tem logo em seguida que aplicar o desrespeito, a falta de reverência da igreja para Deus. É a mesma coisa.
Nós estamos vivendo em tempos que o natural, como diz o irmão Brana, explica o espiritual. Você não tem facilidade com estas coisas aqui na terra, não. É lutas, é muitos problemas. E as pessoas não estão cumprindo o que lhe cabe, o seu dever. O marido cumpriu o dever do lar, de trazer as coisas para alimentar seus filhos e dar o que pode, certo? Não é o que muitas vezes os filhos desejam, a esposa deseja, mas o salário não dá. Então tem que haver sabedoria neste pai para convencer uma esposa que talvez queira e que ainda junta com as filhas para prejudicar mais ainda. Existe isso no mundo hoje. Não é só você pensar que essas coisas estão lá no mundo, mas existe dentro da igreja também, entre os crentes. Tem rapaz que vai casar com uma moça e ele pensa, eu estou casando com uma joinha. Mas muitas vezes você espera dela certas coisas e ela não vai servir quase nada. E ele precisa ter sabedoria. Não se casa pelo belos par de olhos, pelo belo corpo, porque esse foi o problema do tempo do irmão Brana. O irmão Brana olhou também, quando era apresentada aquelas novilhas, e o irmão que escolhia as novilhas, o irmão Brana via, ele deixava passar, essa daqui não, essa daqui não, essa daqui sim. E no final, o irmão Brana disse, por quê, irmão? Olha aquela bonita, aquela vaca ali, aquela res, é bonita. Diz, irmão Brana, você não entende de vaca. Você não pode olhar no corpo dela, olha no olho dela. Ela nunca vai ser uma boa mãe para seus filhos. Olha no olho dela. Mas o irmão Brana, como não entendia de vaca, ele olhava no corpo. Uma vaca bonita. Diz, não, você tem que olhar no olho dela. Então, os rapazes hoje precisam olhar no olho da moça também. Olha no olho dela, ele olha, ela olha no olho dele. Para ver o que chama atenção. Não é o corpo bonito, também não é por um par de olhos bonitos. Você tem que ver se aquilo tem qualidade para criar filhos, qualidade para gerar, cuidar. Porque tem hora que tem qualidade para gerar, mas não tem qualidade para criar. Ela serve para parir. Isso é muito mal, mas ela tem que ser mãe. Ela tem que cuidar, ela tem que dar amor, ela tem que dar respeito, ela tem que ensinar. E assim é o pai também. O que nós estamos fazendo dentro do lar é para poder produzir um bom caráter aos filhos. Porque foi isso que Jesus fez. Ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus não diz, você aprende de mim porque eu sou um bruto. Não, eu sou manso. Então, é onde o homem tem que parar, aprender com Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Bate de um lado, vira o outro. É coisa mais difícil. E bater de um lado e virar o outro não é um tapa, não. Muitas vezes é falando palavras duras. Mas, conosco, e a gente ainda vira o outro lado para falar, pode continuar falando, fale mais. Mas aquilo tem que estar dentro. Para não revidar aquilo. Então, a falta de sabedoria destrói o lar, a falta de sabedoria destrói o seu emprego. Tem pessoas que é empregado que agem como patrão. A falta de sabedoria atrapalha a sua moral. Você não consegue fazer a coisa correta. A falta de sabedoria. E nós temos que ter sabedoria para tudo. Eu vou ler aqui a mensagem do irmão Brana, porque eu creio que tem fundamento para tudo. A mensagem do profeta, tudo que você procura, acha. Eu coloquei lá, falta de sabedoria. Achei. Não tem jeito. Então aqui está. Perguntas e respostas número 15, 232.
eu orarei por vocês, vocês orarão por mim. Simplesmente não diga, irmão Branham, eu vou. Faça-o. Vem. Eu dependo disso. Sou eu quem necessito de oração. Se ele pode me mandar para algum lugar, recordem, eu sou um ser humano, eu não sou Deus. Qualquer dia eu quero pregar sobre isso, porque tem o Deus e um profeta é Deus. A própria Bíblia diz, vós sois deuses. Então nós temos que dar ainda uma melhor explicação sobre isso para vocês verem como que a coisa é simples. Mas é o que o irmão Branham, sendo um profeta, dizendo, você sabe que eu não sou Deus. Ele está falando do eterno, do Todo-Poderoso. Ele era um profeta, ele era um pregador, ele era um Deus menor. Sou apenas um ser humano como você é, tentando encontrar a vontade de Deus para que eu possa andar nela. Ninguém pode saber até, e aquele a quem falta sabedoria, que peça a Deus. E é isto que estou fazendo, pedindo a Deus. Eu estou apenas lhes mostrando isto como minha igreja, uma conversa de coração para coração, onde estamos, e aqui podemos parar em cada tópico desse. A pessoa que tem sabedoria sabe onde estamos. Você sabe que não está na era de Lutero, na era de Wesley, na era pentecostal. Você não está na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Você está na terceira etapa. E a terceira etapa que você está não é apenas a terceira etapa do irmão Branham. Porque na terceira etapa do irmão Branham, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Você está na terceira etapa sua. A gente tem que ter sabedoria para isso. Para saber, eu estou numa terceira etapa da noiva final. Não é a terceira etapa lá do irmão Branham. O irmão Branham cumpriu suas 3 etapas. Mas nós já cumprimos a primeira e a segunda etapa e estamos agora na terceira etapa. Na primeira e segunda, nós aprendemos a crer no profeta, nós aprendemos o batismo e outras coisas mais, a unidade de Deus. Mas a terceira etapa, você tem que ter a revelação que o irmão Branham teve, pregar o que o irmão Branham pregou e depois ainda pregar aquilo que ele não pôde pregar. Senão não é sua terceira etapa. Você está na dele ainda. E a dele já cumpriu. Para você pregar uma terceira etapa, dizer é do irmão Branham a terceira etapa, então você tem uma terceira etapa que não sabe 7 trovões, que não sabe 7º selo, que não sabe novo nome, porque o irmão Branham não podia falar, Deus disse para ele não falar. Se você tem uma terceira etapa do irmão Branham, eu não tenho uma terceira etapa do irmão Branham, eu tenho uma terceira etapa presente. Vocês estão me entendendo? A terceira etapa que tem hoje é uma terceira etapa completa. Não podia ser completa com o irmão Branham. Precisava da noiva vir completar aquilo que o irmão Branham não podia falar. Deus diz, não diga. Mas Deus diz para João, come, pregue, profetize outra vez. Mas quando chega nesses pontos, a gente já começa a ficar religioso, né? A questão é que a gente precisa de sabedoria, as pessoas não têm sabedoria para ver isso. Eu estou na terceira etapa do irmão Branham. Então você não sabe o que são os trovões, não sabe o novo nome, e você não sabe que a era terminou, porque perguntaram para o irmão Branham, depois que ele tinha pregado a terceira etapa, que era nos selos, quando fizeram perguntas e resposta para ele, irmão Branham, a era de Laodiceia terminou? Não, você deve ter me entendido errado. Ele não podia falar. A misericórdia acabou, irmão Branham. Ele disse que tinha acabado na terceira etapa. Agora perguntaram para ele, acabou, irmão Branham, depois da terceira etapa pregada. Diz, não pense assim. Ele, outras palavras, você vai desanimar. Você deve ter tirado isso lá dos selos. Mas não podia explicar. Deus diz, não diga a ninguém. Até que no finalzinho, ele veio dizer, a terceira etapa foi.
a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Pronto. Agora, você vê tudo revelado nos dias do irmão Branham? Vê. Mas não podia ser mostrado para o povo. Não podia ser dado ao público. Foi o que nós pregamos esses dias atrás. Em Mogi Guaçu. Mogi Mirim, né? Mogi Mirim, não? Hein? Mogi das Cruzes, meu Deus do céu. Mogi das Cruzes, não tem nada de Mogi Guaçu, nem Mogi Mirim. Mogi das Cruzes. A gente pregou sobre isso, o 7º selo aberto ao público. Ele não foi aberto ao público no tempo do irmão Branham. Você lê o 7º selo, o irmão Branham está mostrando que não foi aberto ao público. Foi aberto, mas não ao público. Você tem a 3ª etapa do irmão Branham, você tem o 7º selo aberto, mas não ao público. Ao público não era com ele. Tem os parágrafos tudo direitinho ali no 7º selo para você aprender isto. Mas nós passamos por alto essas coisas e para dizer que nós somos de William Branham, eu creio em William Branham. Aí a igreja, se você crê em Branham, então eu creio também, porque a igreja é desse jeito. A igreja segue igual o pastor. Ou ela enxerga igual o pastor, ou ela é cega igual o pastor. Ele quer mostrar para a igreja, é só Branham, não tem mais ninguém. Ah, bom, não tem mais ninguém. Se é só Branham, não tem mais ninguém, cadê o 7º selo ao público? Você já pregou ele? Não. E você nunca vai saber, você não tem a sabedoria que Deus deu para o 7º selo. Então você não vai saber. Então as pessoas discutem falta de sabedoria. Eu creio na mensagem de irmão Branham. Irmão Branham era a mesma coisa do povo pentecostal. Assim, aqui, nós temos uma mensagem pentecostal. Irmão Branham diz, mas só isso daí não basta. Mas como que não basta? Aí vocês dizem, eu tenho a mensagem do William Branham. Eu digo, mas só isso também não basta. E quem crê mesmo no irmão Branham, crê sem sabedoria. Como? Será que esse homem sabe mais do que o irmão Branham? Não, o irmão Branham não podia falar. Ele não é culpado disso. O ministério do Filho do Homem de obras maiores não foi dada a honra a Jesus Cristo lá atrás, há 2000 anos atrás, mas Jesus deu esta honra há 2000 anos para frente a um homem que ia crer nele e fazer as mesmas obras que ele fez e outras maiores. São João 14:12. Foi dada a William Branham, não foi dada a Jesus Cristo lá atrás, foi dada a Jesus Cristo em William Branham. Essa glória não foi dada a William Branham para poder pregar ao público, foi dada a William Branham em nós. Diz, espera lá, é reencarnação? Não, a mensagem dele, a mensagem de William Branham em nós. Você estava esperando o irmão Branham ressuscitar? Era a mensagem que tinha que levantar. Era a mensagem que tinha que ressuscitar para poder te mostrar estas coisas, mas precisa-se deste dom. Quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Mas sabe por que vocês não pedem a Deus, seus críticos? Porque vocês são laodiceanos, laodiceano também é assim. Laodiceano diz, eu vejo, eu sei isso, eu sei aquilo. Deus diz, você é cego, nu, infeliz e não sabe. E o povo da mensagem é a mesma coisa. Eu creio na mensagem do irmão Branham. E ainda mais, eu creio na mensagem que vem lá do irmão José Branham. E o irmão José Branham espera o pai dele. Porque pergunta para ele se ele sabe os trovões. Pergunta qual é o novo nome. Vocês não têm que se firmar nas pessoas quando não são elas que vão fazer aquilo por vocês. Vocês têm que ver a mensagem, têm que ter sabedoria. Eu espero alguém ainda para pregar um novo nome. Se tem novo nome, que ele venha pregar. Vamos ver qual que é. E o novo nome não é depois do rapto. Novo nome é antes. Novo nome foi antes do Isaac nascer. Me perdoe. É antes do Isaac nascer o novo nome. Agora o rapto foi depois. A vinda do Isaac. Aí é o rapto. Mas por que as pessoas não podem ver o novo nome?
é antes. Abraão mudou de nome antes do Isaac aparecer. Irmão Branham mostra que o Isaac é a vinda do Senhor Jesus nos ares, para nos arrebatar. Se é assim, então já tem que ter novo nome aqui, porque Abraão já tinha sido mudado, era Abrão, mudou para Abraão, era Sarai, mudou para Sara. E assim como foi lá, é aqui. Essa mudança, o que vocês têm que entender, essa mudança que dá em nós, é uma mudança espiritual. A de Abraão e Sara foi física. A nossa física vai ser para o rapto. Mas de Abraão e Sara foi física. Eles viram que Sara era uma mocinha. Tinha 90 anos, como é que era uma mocinha? Tinha 90 anos, como é que o rei Abimeleque gostou dela? O rei Abimeleque olhou numa mulher de 90 e viu 18. Ela tinha sido mudada, diz o irmão Branham. Ela foi mudado o físico. Abraão foi mudado o seu físico, porque ele não podia mais gerar uma criança. Ele não tinha condições. A Bíblia diz que ele era morto. Ele não tinha condições de gerar filho. E gerou. Isso precisa de sabedoria para poder colocar essas coisas no lugar. Por que as pessoas não veem? Falta de sabedoria. Eles falam contra a mensagem de uma só pessoa. Isso é falta de sabedoria. A mensagem de uma só pessoa é Branham. Então procure lá na mensagem de William Branham e pregasse antes do ano 2000. Eu também creio que é Branham. É a mensagem de Branham em alguém. Eu creio nisso. Mas não me diga que a mensagem de uma só pessoa foi Branham, como no tempo do irmão Branham ele dizia. Ele está dizendo que é ele? Não, a Bíblia diz que é Pedro. Já pensou bem nos dias do irmão Branham? Irmão Branham contou sobre Pedro e mostrou que ali tinha a mensagem de uma só pessoa que eles não criam. Eles não podem receber a mensagem de uma só pessoa. Agora, eles não podem receber, eles querem receber mensagem de grupo. E eles devem receber mensagem de grupos. Deus nunca tratou com grupos, Deus trata com indivíduo. E ele fala um indivíduo a indivíduos. A mensagem desse dia é uma mensagem de um indivíduo para indivíduos. Não é a mensagem de um indivíduo para grupos. Não. É indivíduo para indivíduo. Ao ouvir, não é o fulano que tem que te orientar, é Deus tratando com você. Não é mais ninguém te orientando, porque é assim que o irmão Branham ensinou. A mensagem vem para um indivíduo, não para um grupo. E eles sabem disso, mas falta de sabedoria, eles lutam contra. Mais alguma coisa aqui? Peça a Deus, onde estamos? Então tem que saber onde estamos. Onde estamos pisando? Onde nós estamos pisando? Nós temos escrituras hoje que nós andamos sobre elas. É o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e Ele é a palavra. E essa palavra escrita, ela tem que ser manifestada para nós podermos pisar sobre ela, não com desrespeito, andar sobre aquela palavra. Esse é o caminho do dia. O imundo não passará por ele, mas é um caminho que Deus abriu, que o louco não errará. Então, quando você tem sabedoria, você sabe onde você está pisando. Você tem segurança, que quando você não sabe onde você está pisando, você fica com medo. Não, eu gosto e Deus gosta de ver gente que pisa firme. Eu sei onde estou pisando. Apocalipse 10, 8 a 11. Irmão Branham pisou Apocalipse 10, de 1 a 7. E eu também pisei com ele. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, irmão Branham não podia pisar. É o ministério de João, não era o ministério do sétimo anjo. Separa você tem que ver isso.
10 de 1 a 7 é o ministério do sétimo anjo. 10, 8 a 11 é o ministério de João, não do sétimo anjo. É o João que comeu a mensagem do sétimo anjo. E a gente vai falando essas coisas. Em que hora estamos vivendo? Tudo são perguntas que o irmão Brana diz aqui, e que cada coisa nós temos que meditar. Em que hora que nós estamos vivendo? A hora do irmão Brana. Não, estou vivendo a hora da noiva. Estou vivendo a hora de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não, isso eu já preguei muito. Estou vivendo Apocalipse 10, de 8 a 11. E 10, de 1 a 7, irmão Brana veio, cumpriu o ministério, morreu. Agora tem o ministério 10, de 8 a 11. É a noiva, mas a noiva não é uma mulher aí, tem que entender isso. Ela está representada em João. Foi João que comeu o livrinho, não foi um grupo de mulheres que gostam muito de pregar, de ficar de casa em casa. Não. É João comendo o livrinho e profetizando. É só tipo. João é um tipo da noiva, diz o irmão Brana. É tipo, você tem que saber, mas é João. Não é um grupo de gente, é João. Quando ele pregar essas coisas, quando ele colocar essas coisas no lugar, vocês saberão quem é. Vocês ouvirão a mensagem. Vocês saberão o que é. Vocês ouvirão tanto aqueles que falam contra, como os que falam a favor. Mas você saberá onde você está pisando, porque você saberá que hora você está vivendo. Estou vivendo na minha hora. Oh, eu vou falar assim, eu estou vivendo na hora do irmão Brana. Não, o irmão Brana já morreu. Não é a hora do irmão Brana. A hora do irmão Brana foi Apocalipse 10, de 1 a 7. E as eras, o irmão Brana fez o encerramento das eras, não tem mais mensageiro para as eras. Você sabe que não tem. Primeiro selo 90, 91, irmão Brana também mostra isso na antiga tradução. Não tem mais mensageiro para as eras, porque irmão Brana era o último mensageiro de Laodiceia, da última era. Mas ele fez o seu ministério ali, saiu fora e ficou na porta batendo. Que aí é Cristo num profeta, para que aqueles que ouvissem viessem a crer na sua palavra e cear com ele, com Cristo. Cristo onde? Cristo em Brana. Era Cristo em Brana. Eles estão pensando, cear com ele é cear com Jesus lá no céu. Não, rapaz, falta de sabedoria. Ele está na porta batendo, é tempo de você sair. Agora, olha que hora nós estamos vivendo. Agora a mensagem de João, a mensagem da esposa que está sendo anunciada, não pense num homem, é uma mensagem, é um ministério. Ele está na terra de todo jeito. Creia você ou não, o ministério que está na terra hoje, dando dor de cabeça para os pregadores, é o ministério da noiva, é o ministério de João. Os outros estão tudo passando a largo, mas o ministério de João põe eles com raiva. Porque não tem argumento, não tem revelação, não tem sabedoria para poder ver o que está acontecendo, que tempo nós estamos vivendo. A irmã Brana diz, estamos no fim do tempo. Eu creio que estamos bem aqui no fim. Agora, irmão Brana, isso aqui foi uma mensagem pregada em 62 ainda. Mas eu gostei dessa daqui. Já devo estar encerrando, ainda que eu tenho mais coisas para ler. A ele ouvi 123. Oh, que coisa! Covardemente, Deus não pode usar a um covarde. Ele quer um homem. Ele deseja tirar fora aquele osso do peito das aves e colocar uma coluna vertebral ali. Como o velho Bud Hubson disse, Senhor, dá-me uma coluna vertebral do tamanho de uma serra de madeira e coloque suficiente sabedoria na parede triangular da minha alma e ajuda-me a lutar com o diabo enquanto eu tiver um dente, para então mascá-lo até que morra. Que tipo de oração fazia certos homens aí atrás?
E as pessoas que estão com medo do diabo, não deixa isso acontecer, não deixa o diabo vir não, senhor. O senhor já segura ele lá na porta. Não deixa vir, não deixa ele entrar não deixa me atrapalhar. Eu tenho medo. Oh, irmão Budi, Robson, diz, Senhor, dá-me uma coluna vertebral do tamanho de uma serra de madeira. Também já pedi uma coisa grande. E coloque suficiente sabedoria na parede triangular da minha alma. E ajuda-me a lutar com o diabo. Ah, tem medo? Medo não, rapaz, enfrenta. Enfrenta, encara. Que eu possa lutar com o diabo. Enquanto eu tiver um dente. Para então mascá-lo até que morra. Este é o tipo de testemunho que todos nós devemos ter. É o que o William Brandt diz. É assim que você deve ser. Ele diz, vocês, recorde de Budi Robson, muitos de vocês, velhos irmãos nazarenos. É o tipo de sabedoria que a gente precisa ter para enfrentar o mundo de hoje. Enfrentar com fé, enfrentar o mundo religioso com fé. Você sabe que o Papa está lutando aí já para a união das igrejas. Fica aí dormindo do jeito que você está espiritualmente. Fica dormindo. Fica aquele bobão, aquela bobona assim que não está vendo nada, que não enxerga nada, que não sabe o que está acontecendo, que não conhece o tempo que está vivendo. As outras coisas aconteceram no tempo do irmão Brana, mas olha o que pode acontecer no nosso tempo. Nós temos o que os Estados Unidos não teve ainda, uma mulher reinando. Nós temos o que os Estados Unidos não teve, o número 13. Robert 13, sim, ele teve um lado. Mas nós temos aqui no Brasil, mas nós temos aqui também uma mensagem que sobressai a todas as mensagens. Nós temos uma revelação. E que não precisamos ser um grande homem, nós só precisamos saber que as Escrituras estão cumprindo, e eu estou te dizendo, a mensagem está cumprindo. E bem, diante da nossa face. Não está cumprindo nos Estados Unidos. O número 13 hoje não está cumprindo nos Estados Unidos. Uma mulher reinando hoje não está cumprindo nos Estados Unidos. E a igreja tem que perceber isso, mas a igreja não percebe, porque lhe falta sabedoria para ver o dia, a hora, que tempo você está vivendo. Oh, Fé Perfeita 82, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz assim várias vezes, aquele que tem fé, ou seja, aquele que tem ouvidos, ouça, aquele que tem sabedoria, conte o número da besta. E tem crente ainda preocupado com código de barra, com tantas outras coisas, e deixando passar ao largo. Quando você é contra a mensagem de um só homem, você tem que saber que você é a favor de um só homem também. Você é contra a mensagem de um só homem, mas está ao lado da mensagem de um só homem também. Tem o homem de Deus e tem o homem do diabo. E a falta de sabedoria para poder saber, conte o número da besta. O número da besta não é 777. O número da besta é 666, 666. Esse é o número da besta, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o número de um homem. A Bíblia está revelando tudo. Quando os acontecimentos manifestam, vocês têm que ver isto daí. Aleluia. Aquele que, assim, nestas coisas, aquele que tem, diga aos demais, para que eles também tenham. E assim é quando a fé, da qual estamos falando agora, você tem que ter essa fé perfeita. Eu tenho que te falar de uma fé que nós estamos falando agora também. Não quando o irmão Brano estava falando lá em fé perfeita. Uma fé que nós estamos falando agora. Uma fé de rapto, uma fé de 7 trovões revelado, uma fé de novo nome.
Eu estou te falando de uma fé que você precisa de sabedoria. Aquele que tem sabedoria ouve a mensagem, entende a mensagem, crê na mensagem. Aquele que tem sabedoria, ele entende, ele vê essas coisas. E quem não tem sabedoria, peça a Deus. E quem acha que tem e não tem, seja enganado pela besta. Quando você é contra um homem, você é a favor do outro homem que é a besta. Só tem 2 homens sempre. Só tem 2 homens no mundo. No tempo do irmão Brana só tinha 2 homens. Era Brana e o falso profeta daquele dia, a besta daquele dia. Hoje só tem 2 homens, é João e a besta. Só tem 2. Se você está do lado de um ou do lado do outro, se você não está do lado do João, você está do lado da besta, mesmo crendo em William Branham. Sempre foi a mensagem que Deus mandou no dia, foi uma mensagem que fez uma separação, para mostrar para o povo onde está a verdade, o que é Jesus. Jesus chegou e eles preocupados com a verdade, ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje é fácil. Jesus falou, naquele dia, ele era digno de morte. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só dele falar que era filho de Deus, ele era digno de morte naqueles dias, pelos crentes daquele dia. Só de falar hoje que tem um João na terra, no meio de tanto João que existe. Tem um João na terra. Mas também tem um outro homem. Se você não está a favor do João, você está a favor da besta. Mesmo crendo em William Branham, mesmo pregando uma terceira etapa pirata. Eu sei que vocês não creem nisso, que já não creram até aqui porque já não teve sabedoria. Vai ter sabedoria agora para discernir essas coisas. Mas se tiver algum por aí que ainda está engodado, enganado, você deve buscar a Deus. Senhor, me dê sabedoria, porque eu quero estar com a mensagem daquele homem que o Senhor está usando no dia. Só tem um, sempre foi um. Esqueça de qualquer um que você pensa. Pensa só que é um. É um, sempre Deus fez isso. Agora tome isto e viva. Pai, dá-nos cada dia sabedoria, Senhor. Como Paulo diz, o espírito de sabedoria e revelação. A gente precisa para poder enfrentar o tempo em que nós vivemos. Para saber construir família, Senhor. Para saber liderar uma igreja. Para ser um pastor, um obreiro, um músico, um cantor, precisamos de sabedoria, Senhor. Sabedoria de Ti. Venha abençoar meus irmãos, que todos eles possam ser aquelas pessoas firmes e fiéis, que dizem: não, eu creio nessa mensagem. Quando eles encontrar com os opositores de uma só pessoa, eles vão dizer: não, eu creio nesta uma só pessoa, porque se eu não creio nesta, eu teria que crer na besta. Mas eu creio numa só pessoa. Obrigado, Senhor, porque essa pessoa é a palavra do Senhor, é a mensagem, é Apocalipse 10, 8 a 11. Não é um homem mortal, acabado como eu, mas é a palavra revelada, ministrada nesse tempo final, no poder da sua revelação. Obrigado, em nome de